Bem-vindo ao Almanac Militar, a sua revista histórica semanal aqui no YouTube. Antes de começarmos, inscreva-se em nosso canal. Não perca nenhum lançamento todos os sábados às 19 horas, sempre com uma história nova para você. Ative também o sininho das notificações, isso porque o YouTube às vezes esquece de entregar o nosso vídeo para você, querido inscrito. Assim, você vai ficar recebendo todas as informações a cada lançamento que nós fizermos. E também não deixe de considerar nos apoiar, tornar-se um membro aqui no YouTube ou nos apoiar no financiamento coletivo do Apoia-se é uma maneira de retribuir o nosso trabalho para você, mas acima de tudo também de participar da escolha das próximas pautas dos vídeos de sábado. As tensões entre a Ucrânia e a Rússia estão em seu ponto mais alto dos últimos anos, com uma tropa russa a postos próximo à fronteira entre as duas nações, levantando temores de que Moscou possa iniciar uma invasão nas próximas semanas ou meses. A Ucrânia alertou ao fato de que a Rússia estaria tentando desestabilizar o país antes de qualquer invasão militar. Autoridades ocidentais aconselharam repetidamente a Rússia nas semanas recentes contra avanços mais agressivos. O Kremlin nega estar planejando um ataque e nega que o apoio da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, à Ucrânia, que inclui maiores suprimentos de armamento e treinamento militar, constitua uma ameaça crescente ao flanco oeste da Rússia. Mas afinal de contas, qual é a situação atual na fronteira? Os Estados Unidos e a OTAN descreveram os movimentos e concentrações de soldados dentro e ao redor da Ucrânia como incomuns. Cerca de 100 mil soldados russos permanecem acumulados na fronteira ucraniana, apesar de alertas do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e líderes europeus para sérias consequências no caso de Vladimir Putin avançar com uma invasão. Os serviços de inteligência norte-americanos estimaram que a Rússia poderia começar uma ofensiva militar na Ucrânia tão logo quanto o início de 2022. No final de 2021, fotos feitas por satélites revelaram a aparelhagem russa, incluindo armas autopropulsadas, tanques de guerra e veículos de infantaria em movimento em uma área de treinamento a cerca de 300 quilômetros da fronteira. Poucas outras informações foram divulgadas ao público para endossar as alegações ocidentais de um aumento da ameaça. Muitas das bases militares da Rússia estão a oeste do vasto país, a direção onde a maioria das ameaças chega, como sugere a própria história. O ministro da Defesa da Rússia disse em 1º de dezembro que havia começado seus treinos militares tradicionais de inverno na região sul, parte que divide fronteira com a Ucrânia. Os exercícios envolvem mais de 10 mil soldados, disse ele. Enquanto isso, as regiões de Donetsk e Luhansk, áreas da divisão com a Rússia conhecidas como Donbass, estão sob controle de separatistas apoiados pelos russos desde 2014. As forças russas também são presentes na área, referidas pela Ucrânia como territórios temporariamente ocupados, título este negado pela Rússia. As linhas de frente do conflito mal se moveram nos últimos 5 anos, mas há frequentes choques de pequena escala e ataques de franco-atiradores. A Rússia enfureceu-se quando forças ucranianas implantaram um drone de combate feito na Turquia pela primeira vez em outubro para atacar uma posição mantida por separatistas pró-Rússia. A Rússia também possui forças na casa das dezenas de milhares em sua enorme base naval na Crimeia, o território ucraniano que anexou em 2014. A península da Crimeia, que está no sul do resto da Ucrânia, está agora conectada por uma ponte à Rússia continental. Mas qual a história do conflito entre Ucrânia e Rússia? As tensões entre Ucrânia e Rússia, ambos ex-estados soviéticos, escalaram em 2013, após um acordo político e comercial histórico com a União Europeia. Após o então presidente pró-Rússia, Viktor Yanukovych, suspender então os diálogos, supostamente sob pressão de Moscou,
semanas de protestos em Kiev explodiram em violência. Então, em março de 2014, a Rússia anexou a Crimeia, uma península autônoma no sul da Ucrânia, com lealdade forte à Rússia, com o pretexto de que estaria defendendo os interesses locais e dos cidadãos de herança russa. Primeiramente, milhares de soldados de herança russa, apelidados de pequenos homens verdes e posteriormente reconhecidos por Moscou como soldados russos, invadiram a península da Crimeia. Dentro de alguns dias, a Rússia completou sua anexação em um referendo que foi apontado pela Ucrânia e por vários países como ilegítimo. Pouco tempo depois, separatistas pró-Rússia nas regiões ucranianas de Donetsk e Luhansk declararam sua independência de Kiev, levando a meses de conflitos. Apesar de Kiev e Moscou terem assinado um acordo de paz em Minsk em 2015, intermediado pela França e pela Alemanha, ocorreram repetidas violações do cessar-fogo. De acordo com os dados da ONU, ocorreram mais de 3.000 mortes de civis relacionados ao conflito no leste da Ucrânia desde março de 2014. A União Europeia e os Estados Unidos impuseram uma série de medidas em resposta às ações russas na Crimeia e no leste ucraniano, incluindo sanções econômicas mirando indivíduos, entidades e setores específicos da economia russa. O Kremlin acusa a Ucrânia de causar tensões no leste do país e violar o acordo de cessar-fogo de Minsk. E qual a visão da Rússia? O Kremlin negou repetidamente que a Rússia planeja invadir a Ucrânia, insistindo que a Rússia não impõe uma ameaça a ninguém e que as tropas que se movimentam dentro do território não deviam causar alarme. Moscou enxerga o crescimento do apoio da OTAN à Ucrânia em termos de armamento e treinamento com pessoal como uma ameaça à própria segurança. Também acusa a Ucrânia de aumentar seus próprios números de tropas em preparação para uma tentativa de retomar a região de Donbás, uma alegação que o país até agora negou. O presidente russo Vladimir Putin pediu por acordos legais específicos que impediriam uma maior expansão da OTAN em direção às fronteiras russas, dizendo que o Ocidente não cumpriu suas afirmações verbais prévias. Putin também disse que o envio de armas sofisticadas para a Ucrânia por parte da OTAN, como sistemas de mísseis, por exemplo, é cruzar uma linha vermelha para a Rússia, em meio às preocupações de Moscou sobre o aumento do poder bélico ucraniano patrocinado pela OTAN. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse em novembro que armas e conselheiros militares já estavam sendo fornecidos para a Ucrânia pelos Estados Unidos e outros países membros da OTAN. E tudo isso, claro, leva a uma agravação futura da situação na fronteira. Se os Estados Unidos e seus aliados não mudarem de curso na Ucrânia, o ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, alertou que Moscou tem o direito de escolher formas de garantir seus interesses legítimos de segurança. Ok, mas e a visão ucraniana? O governo ucraniano insiste que Moscou não pode impedir Kiev de construir laços mais próximos com a OTAN, caso eles queiram. A Ucrânia insiste que a Rússia está buscando desestabilizar o país, com o presidente Volodymyr Zelensky dizendo recentemente que um planejamento de golpe envolvendo russos e ucranianos foi descoberto. O ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, avisou que um golpe poderia ser parte do plano russo anterior a uma invasão militar. A pressão militar externa anda de mãos dadas com a desestabilização doméstica do país. As tensões entre os dois países foram exacerbadas pelo agravamento de uma crise energética na Ucrânia que Kiev acredita ter sido causada propositalmente por Moscou. Ao mesmo tempo, o governo Zelensky enfrenta desafios em muitas frentes. A popularidade do governo estagnou em meio às divergências polêmicas de política doméstica, incluindo uma terceira onda de infecções pela Covid-19 nas últimas semanas e uma economia desequilibrada. Muitas pessoas também estão insatisfeitas com o fato de que o governo não entregou benefícios prometidos e não terminou o conflito no leste do país. Protestos anti-governo ocorreram em Kiev. E a OTAN? O que ela diz? O secretário-geral Jens Stoltenberg disse que a Rússia terá um preço alto a pagar se ela invadir novamente a Ucrânia, um parceiro da OTAN.
Temos uma ampla gama de opções, sanções econômicas, sanções financeiras, restrições políticas, disse Stoltenberg em uma entrevista no dia 1º de dezembro à CNN. Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2014, a OTAN aumentou suas defesas com grupos de batalha prontos para o combate na parte oriental da aliança, nos países bálticos, na Letônia, mas também na região do Mar Negro. A Ucrânia não é membro da OTAN e, portanto, não tem as mesmas garantias de segurança que os membros. Stoltenberg deixou aberta a possibilidade de a Ucrânia se tornar membro da organização, dizendo que a Rússia não tem o direito de dizer o que ela deve ou não fazer. E os Estados Unidos dentro deste conflito? O presidente Joe Biden disse ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em um telefonema em janeiro de 22 que os Estados Unidos e seus aliados responderão de forma decisiva se a Rússia invadir ainda mais a Ucrânia. Os dois falaram poucos dias depois de Biden ter instado Putin a aliviar a crise na fronteira e antes que as autoridades russas e americanas se encontrem pessoalmente em Genebra no final deste mês. O secretário de Estado Antony Blinken também alertou a Rússia que qualquer agressão pode desencadear graves consequências. Os Estados Unidos entregaram cerca de 450 milhões de dólares em assistência à segurança para a Ucrânia em 2021, disse o Pentágono, incluindo um pacote de armas pequenas e munições agora em dezembro. O governo Biden também ponderou o envio de conselheiros militares e novos equipamentos, incluindo armamento mais substancial à Ucrânia, para se preparar para uma possível invasão. O governo Obama foi pego de surpresa quando a Rússia invadiu a Crimeia em 2014 e apoiou uma insurgência na região de Donbass. Autoridades americanas dizem que estão determinadas a não serem estarrecidos por outra operação militar russa. Que fatores estão em jogo hoje? Outra grande questão gira em torno do fornecimento de energia. A Ucrânia vê o polêmico gasoduto Nord Stream 2, conectando os suprimentos de gás da Rússia diretamente à Alemanha, como uma ameaça à sua própria segurança. O Nord Stream 2 é um dos 2 oleodutos que a Rússia instalou debaixo d'água no Mar Báltico, além de sua rede tradicional de oleodutos terrestres que atravessa a Europa Oriental, incluindo a Ucrânia. Kiev vê os oleodutos em toda a Ucrânia como um elemento de proteção contra uma invasão russa, uma vez que qualquer ação militar poderia interromper o fluxo vital de gás para a Europa. Analistas e legisladores dos Estados Unidos levantaram preocupações de que o Nord Stream 2 aumentará a dependência europeia do gás russo e poderia permitir que Moscou visasse seletivamente países como a Ucrânia, com cortes de energia, interrupção mais ampla do abastecimento europeu e outros problemas. Contornar os países do leste europeu também significa que essas nações seriam privadas das lucrativas taxas de trânsito que a Rússia pagaria de outra forma. Em maio de 2021, a administração Biden renunciou às sanções contra a empresa por trás do Nord Stream 2, dando-lhe o sinal verde. Autoridades americanas dizem que a medida é do interesse da segurança nacional dos Estados Unidos, pois busca reconstruir relações desgastadas com a Alemanha. Em novembro, os Estados Unidos impuseram novas sanções a uma entidade ligada à Rússia e a um navio ligado ao Nord Stream 2. Alguns senadores americanos pediram a imposição de mais sanções para impedir a Rússia de usar o oleoduto como arma. A Ucrânia também pediu medidas mais duras. Fica aqui o nosso muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.